Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Pessoal, tivemos atualizações quanto à situação aí da SAF do Vasco, o presidente Pedrinho falando sobre as negociações da SAF, também a situação aí do Grego Marinakis, que segue negociando com o Vasco, de acordo com o jornalista. Também amanhã é dia de Vasco, meu amigo, o Vasco vai voltar a atuar aí depois de um mês sem jogar. Vamos trazer aqui as informações do jogo contra o Nova Iguaçu, também vamos falar aqui de reforços e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, a estreia do Vasco aí na competição. Esse jogo terá transmissão da TV Globo, Sport TV e Premier Clubes. A partida será às 4h30 da tarde e será em São Januário. O mando de campo será do Nova Iguaçu, mas o jogo será no nosso estádio. A torcida vascaína aí deverá comparecer em peso para apoiar o Vasco aí nessa estreia do Campeonato Carioca. Vale sempre lembrar que o Vasco vai utilizar os garotos da base misturado com alguns profissionais que não vinham sendo relacionados para as partidas e até mesmo estavam emprestados a outros clubes. Casos aí de Zé Gabriel, Riquelme, lateral esquerdo, Serginho e também o Vitor Luiz, que era um dos poucos jogadores que eram relacionados na temporada passada, será titular nesse início do Vasco no Campeonato Carioca. Todos esses jogadores se juntarão aos jovens jogadores da base, alguns já experimentados no elenco principal, como o caso JP, Maxwell Alegria e outros nomes, composto pelo restante de jogadores que nunca jogaram nos profissionais do Vasco. Torcemos aí para que o Vasco faça um bom jogo, conquiste uma boa vitória. O torcedor fica com o pé atrás depois da goleada que o Vasco sofreu no CT Moacir Barbosa no jogo treino contra o Volta Redonda, perdendo por 3-0 com esse mesmo time que fará a estreia amanhã contra o Nova Iguaçu. Torcemos para que o Vasco faça bons pontos iniciais no Campeonato Carioca, porque senão, no dia 23, quando o elenco principal fará sua estreia, eles vão já entrar pressionados para vencer de qualquer maneira, né? Porque se o Vasco perder todos os seus jogos até lá, o Vasco vai se complicar muito no Campeonato Carioca e pode até mesmo se ver na situação para conseguir aí ficar pelo menos na 5ª colocação para disputar a Taça Rio, para quem sabe jogar a Copa do Brasil do ano que vem, de 2026, porque tem essa palhaçada aí no Campeonato Carioca, né? Infelizmente é assim que funciona esse campeonato fraquíssimo, não dá dinheiro nenhum para o ganhador e com certeza não motiva os atletas, né? A única motivação que os caras podem ter é conseguir uma vaga aí a Copa do Brasil na próxima temporada e mais nada, né? E ganhar clássico, né? Porque isso dá uma relevância aí para alguns torcedores. Mas, na minha opinião, o Campeonato Carioca é um campeonato muito fraco, um campeonato que não vale absolutamente nada. Não faz sentido algum ainda estar existindo o campeonato estadual no futebol brasileiro. E não estamos vivendo mais nos anos 80, onde o campeonato estadual valia mais que a Copa do Brasil, que nem existia na época, né? Valia mais do que aí Campeonato Brasileiro, era vida ou morte no Campeonato Carioca. As federações aí ao redor do Brasil ainda acham que esses campeonatos têm essa mesma relevância de 20, 30 anos atrás, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse Campeonato Carioca, se você acredita no título do Vasco, se você acha que a garotada vai fazer um bom trabalho nesse início aí de Campeonato Carioca. Bom, pessoal, amanhã o Vasco aguarda a chegada do zagueiro Maurício Lemos. O jogador vai chegar em definitivo ao Vasco. O jogador que não renovou seu contrato com o Atlético Mineiro, pelo contrário, acabou fechando com o Vasco de graça e chegará em definitivo junto ao Vasco. Ele vai assinar contrato amanhã, fazer exames médicos e será divulgado quanto tempo que ele vai permanecer no nosso clube. A tendência é que ele fique assim no contrato aí por 2 temporadas. Deverá receber cerca de R$400 mil no Vasco. Havia até uma certa insegurança do torcedor quanto a esse nome, se realmente ele iria vir para o Rio de Janeiro, porque já tem uns dias que o Vasco fechou essa contratação, o jogador era aguardado na quarta-feira no Rio de Janeiro, teve alguns problemas aí pessoais que impossibilitaram ele de chegar ao Rio, e o Vasco já aguarda a chegada dele amanhã. Se esse cara não chegar amanhã no Rio de Janeiro, sei não, hein? Só nos resta torcer para que dê certo essa contratação, já que o Vasco fechou ela. Claramente, eu já falei várias vezes aqui no canal que eu não faria a contratação do Maurício Lemos. Deixa aí nos comentários o que você acha desse nome, se você acha que ele vai ser importante, chega para ser o 5º reforço do Vasco para a temporada. Além dessa situação, o Vasco segue ainda monitorando o mercado em busca aí de atacantes, né, cara? Até agora não tivemos novidades quanto à situação de reforço. Fato é de que o Vasco segue interessado ainda na contratação do atacante Rony, que está lá no Palmeiras. O jogador não permanecerá no Palmeiras e, de acordo com as informações atualizadas, as propostas de Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro não teriam agradado ao atacante, que pode estar aí com a possibilidade de fechar com o Vasco. De acordo com as informações, o Vasco vem abrindo espaço na sua folha salarial para fazer uma grande contratação aí nessa temporada.
e essa contratação seria um atacante. E atualmente pode ser, quem sabe, que seja o Rony Rústico esse jogador. Tem jogadores interessantes também que o Vasco monitora, como o caso do Vitor Sá, que não virá agora, mas o Vasco tenta aí fechar com ele para o meio do ano. Também o Brian Rodrigues, um ótimo reforço, na minha opinião, chegaria para ser titular incontestável no time do Vasco, um jogador uruguaio que está no América do México. De acordo com o Globoesporte.com, o jogador desperta-se interesse do Vasco novamente. O Vasco já tentou contratar ele no ano passado. E outras situações estão bem mais distantes, né? Como o caso do Gabriel Veron, que foi especulado, e também aí do Wanderson. O Wanderson pediu R$ 1 milhão por mês aí o Vasco, cara. O Vasco não tem esse dinheiro para pagar esse jogador. Se o Vasco contrata o Wanderson por R$ 1 milhão por mês, o Vasco vai encerrar totalmente o seu modelo de negócio aí, não vai contratar mais ninguém, né? Porque com certeza vai extrapolar aí a sua quantia para pagar de salários aos jogadores, né? Deixa aí nos comentários qual atacante você gostaria de ver no Vasco aí na próxima temporada. Bom, e por falar em atacante, tivemos aí uma péssima notícia envolvendo o jogador Adson, cara. O jogador só deverá voltar no fim de fevereiro e início de março. O atacante está sentindo uma placa de fixação que foi utilizada aí para corrigir a fratura dele na tíbia e está incomodando bastante o atleta à medida que ele realiza determinados movimentos. O departamento médico do Vasco está avaliando se será necessário realizar um novo procedimento para a retirada da placa e aguarda apenas conclusão da adaptação tecidual para tomar uma decisão melhor se o jogador vai se sentir ainda incomodado com a placa lá na sua perna ou se ele estará adaptado à placa, né? Vamos torcer para que o jogador se adapte aí à placa, para que não tenha que fazer nenhum novo procedimento cirúrgico aí para retirar a placa e também colocar de novo, né, cara? E vai levar muito mais tempo para o jogador voltar a atuar. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Adson. Bom, e para fechar nosso vídeo, ontem o Pedrinho concedeu entrevistas importantes na estreia do Campeonato Carioca, né, na abertura da competição. Esteve lá presente no evento da Federação do Rio de Janeiro e falou a respeito da SAF do Vasco. Ele diz que a diretoria do Vasco está na expectativa por uma proposta ou que recuem de vez. Isso deixando claro a respeito do Grego Marinakis e também do Radrizzani, que são os dois únicos interessados na SAF do Vasco hoje. Segundo o Pedrinho, isso seria para tirar também a perspectiva que é criada em relação aos torcedores. Claramente, o torcedor vascaíno está totalmente iludido que o Grego será o comprador da SAF do Vasco. Mas há informações que ele não está tão interessado assim. Apesar do jornalista Fábio Azevedo trazer informações que ele está negociando ainda com a nossa SAF, mas segundo outras informações, o Grego não estaria tão satisfeito assim em fechar com o Vasco. De acordo com as informações do próprio Pedrinho, todos eles estão praticamente no mesmo nível de avaliação, tanto o Grego e também o Radrizzani. Ele disse que quanto mais gente estiverem trabalhando nesse processo aí para a venda da SAF, envolvendo aí os investidores, obviamente será mais rápido a conclusão do negócio e também para acelerarem, quem sabe, aí uma proposta ao nosso clube. Caso não tenha nenhuma proposta, o Vasco vai ter a obrigação aí de honrar com seus compromissos, de acordo aí com o Pedrinho. Essas são as informações que temos a respeito da SAF, cara. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, o Grego segue negociando com o Vasco e até agora a gente não sabe como que vai ficar essa situação, se ele vai fazer uma proposta aí no final desse mês. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, existe uma possibilidade dele fazer uma proposta agora, no final desse mês de janeiro, para comprar a nossa SAF. Ele teria ouvido isso de intermediários que negociam a venda da SAF do Vasco para o Grego. E vamos aguardar ver se isso vai acontecer. Até agora o Radrizzani não tivemos nenhuma novidade, nada quente envolvendo esse investidor, não fez nenhuma proposta, não veio também ao Brasil para negociar diretamente com o Vasco. Eu só imagino que se o cara quer comprar a SAF, ele vem aqui no Brasil e negocia com o nosso clube. Vem aqui ver como que é a estrutura, ver de perto como que são as dívidas do clube, porque quando demonstra interesse, os caras vão atrás, né? Eu não estou vendo isso do Grego e também do Radrizzani. Eu sei que eles podem negociar de longe, mas se o cara quer ver a fundo como que é o clube que ele deseja comprar, o que está acontecendo aqui no Brasil, ele vem aqui e vai lá no Vasco, cara. Ele vem aqui, negocia com o Pedrinho diretamente, tem reuniões presenciais para tratar aí dessa negociação e até agora nenhum desses investidores fez isso, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Eu, sinceramente, cara, só acredito vendo, só acredito no momento que o Vasco estiver vendido. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Tamo junto, forte abraço e é nóis.